Aí, agora veio, hein? Ó o bode. Meu mano do céu, tu já viu o título? Você já viu aqui, Marcos, invocando aqui. Elezinho. Meu pai amado, voltamos aqui a fazer um reviewzinho. Fazia tempo que a gente fazia review, né, Marcos? E agora vamos voltar a ser essa constante, né? Que eu digo até, não tinha review no canal há algum tempo, né? Era mais ou primeiras impressões, ou reagindo. E aqui nós vamos falar de um álbum extremamente absurdo. Cara, Marcos, é correto afirmar que é uma das bandas mais... Eu acho que não só importantes, mas mais, acho que icônicas do metal na atualidade, o Behemoth, né? Sim, do metal, de uma maneira geral, isso é importante, porque eles vêm de um nicho que não é um nicho muito popular, né? Não é uma parada que fura a bolha. Talvez as pessoas vão me criticar aí, porque existem outras bandas como o Dimmu Borgir, por exemplo, como o Cradle of Filth, por exemplo... Mas eu acho que dentro do contexto do que é o black metal, eu considero o Behemoth como a banda mais bem sucedida de black metal hoje. Cara, assim, eu não acho que é exagero você falar isso, até porque um dos pontos que faz o Behemoth ser tão sinistro assim, tipo, acho que até, por exemplo, eu conheço muito de metal também, mas eu acho que eu não conheço tanto, por exemplo, nesse aspecto, desse espectro de som, quanto, por exemplo, você, o Léo, talvez conheçam, assim, ou pessoas que curtem mais esse tipo de som extremo, assim. O Behemoth é uma banda que fala pra fora da bolha. O Behemoth é uma banda que, criticamente, por exemplo, ele não vai só ser falado no Caring, não vai ser só falado no Behemoth, não vai ser só falado no, sabe, em sites especializados de metal. Ele vai falar também, ser falado no Pitchfork, ele vai ser falado no NME, ele vai ser falado, sabe, em outros pontos, o Consequence of Sound, vai falar umas paradas assim. Mas no metal eu considero uma das bandas mais vanguardistas que a gente tem nos últimos 20 anos, pelo menos, aí. E a gente vai falar hoje de Opus Contra Naturam. É isso, né? O nome, né? Porque tem o V ali no meio, eu aposto que é isso. Eu pronuncio dessa forma, mas, enfim. Opus Contra... se a gente está errado, se a gente não está falando o latim correto, né? Que Nergal gostaria, né? É isso. Perdão, teoricamente. Nergal. Falhei com você. É isso. 12º disco de Nexus do Behemoth. Né? Tem o último disco de Nexus do Behemoth, foi o absurdo também, que eu adoro. I Love You at Your Darkest. At Your Darkness. 2018, 4 anos desde o último disco do Behemoth. Esse talvez seja o disco que eu acho que seja o mais com viés, que me parece suar e abraçar outros gêneros e parecer... Falar que é pop é meio pesado, é meio forte. Mas é um som que talvez ele seja mais comercial dentro do que talvez o Behemoth consiga se... E com um aspecto até de banda, assim, porque a gente tá vendo, e eu vou usar o exemplo agora recente, mas que foi o show que eles fizeram, a top, né, no topo, né, do Palace of Culture and Science em Varsal, na Polônia. Que é a Polônia. Que você até falou pra mim, cara, tu viu essa live que o Behemoth fez e tal? Porque é muito maneiro, porque eles quebram o estereótipo, aquela coisa clássica, aquela coisa tipo catedrais, ou então ser uma coisa no meio da floresta, uma coisa que é legal, toda essa vibe e tudo, mas eles trazerem aquela coisa, super produção, com aquele símbolo ali no meio, os artefatos ali que tem o fogo. Assim, eu falei assim, caralho, que bagulho pica! E eu acho que é até condizente com o tipo de som que o Behemoth vem construindo ao longo dos últimos anos, e principalmente nesse trabalho, de ser um som mais estádio, um som de uma banda grande, de uma banda... Mano, só que dentro da vibe do que o Behemoth faz. Eu acho que eles não se descaracterizam nesse sentido, e eles ampliam isso. Tu concorda comigo disso? Porra, 100%. Cara, você traduziu o que eu gostaria de falar ao longo desse vídeo inteiro, assim. Não é um Behemoth abandonando... as suas origens, né? Eu tenho uma relação com o Behemoth, que ela é muito baseada na relação que eu tenho com o Kalk, que é um amigo nosso, que foi ele que apresentou uma caralhada de banda um dia a gente pode até, inclusive, trazer ele pra poder gravar alguma coisa de Behemoth com a gente, né? Uma sumidade pra falar de metal extremo. Né? Ele me colocou, né? Me tirou da teta do thrash metal e botou no seio do black metal satânico com Behemoth. Eu lembro quando você só ouvia isso, era impressionante. Eu tive essa época do black metal muito satânico. Enfim, passou. Mas a minha relação com o Behemoth, eu acho ela legal, cara, porque eu tenho essa sensação. Os primeiros discos do Behemoth, eles têm muita relação, acho que eu até comentei isso com você antes. Ele tem essa relação mais estreita
com o black metal que está sendo feito ali na Europa, no início dos anos 90, clássico mesmo, aquela coisa bem... faz referência lá, coisas mais antigas, tipo Dark Funeral, Ulver, umas coisas assim. Exatamente. Posteriormente, eles viram uma banda de black death metal. Ali, mais ou menos, na fase dos Oskia Cultus, e depois o Demigod, se eu não me engano. Agora eu não tenho certeza se é exatamente isso. 2002, 2004, mais ou menos. 2002, 2004. Ali o Behemoth ele já começa a mostrar que ele tá fazendo uma parada, que ele quer fazer uma parada artisticamente diferenciada. Pra falar assim, não, nosso som é pesadão, mas ele tem várias camadas. O Nergal é muito esse sujeito. Talvez eu tenha dito isso em 2014 sobre o The Satanist, explodiu a nossa cabeça, mas eu atualizo, né, para 2022 e falo, talvez estejamos vendo o Behemoth dar um passo a mais, né, um passo adiante nisso que ele se propôs a fazer já há algum tempo, expandir uma parada. Sem perder essa característica do Behemoth enquanto uma banda muito agressiva em todos os sentidos. Em sentido de som, de estética visual, que, porra, isso é uma parada que enlouqueceu a cabeça deles em algum momento ali dos anos 2000, que eles falaram, mano, a gente vai ter uma estética que faz referência ao black metal, mas a gente não vai ser o que o black metal costuma ser. A gente não vai ser o Immortal. Não, a gente vai fazer um bagulho do mal. Vagabundo vai ver os clipes e vai ficar... Caraca, não sei se eu tenho condições de assistir uma parada dessa. Eu conheço gente que quando vê um clipe do Behemoth fala, pô, sei lá, se arrepia. Aqui, ó, o Chaves no... Isso. que o Energal falou, não, eu vou construir essa estética. Eles pegaram as músicas do disco novo e falaram assim, vamos entregar para vocês numa estética outra. E trouxeram para nosso contexto, assim, no meio da cidade. E eu sempre falo que o Behemoth e o Cannibal Corpse são as duas bandas para mim que conseguem traduzir em som o que é o mal, a maldade mais extrema. É isso aqui. É esse som, essa parada, esse medo, esse calafrio. Inclusive, essa queda na temperatura que de repente dá quando você dá play no Cannibal. Pontuar nesse sentido, a Malaria Vulgata é o que o Nergal, numa entrevista, ele falou, que a ideia dessa música aqui é uma explosão de sentimento anticristão e antirreligioso. Não há nuances. É um hino de ódio completamente intransigente. É uma das músicas mais brutais que já escrevi, definitivamente mais curta também. E é até bom a questão que você tá falando, bagulho de maldade, tudo assim. Tem muita letra, muita coisa que você fala assim, caralho, o maluco tá fazendo uma apologia, um bagulho muito pesado, né? Muito... E eu acho que o Behemoth, ele é justamente genial. O Behemoth, ele é justamente muito bem sucedido nas paradas dele, porque não é uma questão de apologia, em momento nenhum. É uma questão de usar as mesmas regras, as mesmas ferramentas, talvez as mesmas linguagens para falar do que está criticando. E isso eu quero dar de exemplo, principalmente, a figura que a gente tem aqui da capa, que a gente já vem há algum tempo vendo eles fazendo, né? Mas aqui para mim é uma figura muito clara, né? Pô, de usar crucifixos, né? Jesus crucificado ali, com uma serpente enrolada ali, e eles formando como se fosse um crucifixo ao invertido, né? E é foda porque, tipo assim, me lembra muito, tipo, uma capa do Carcaz, eu não lembro qual é o disco, mas é um disco muito foda. Que é um disco do Carcaz, que é só uma mesa de cirurgia, uma mesa prateada, e todas as lâminas, os bagulho pra cortar, tudo fazendo um círculo. A capa é essa. Tô ligado. Né? É extremamente elegante, mas ao mesmo tempo extremamente brutal, porque você fica com uma coisa como se fosse um horror psicológico, que você já imagina a situação pra frente, sem exatamente ele estar colocando as coisas ali. E pra mim é a mesma coisa aqui nessa capa. Ele é muito sugestiva, ela cria muitos cenários, que você fazendo uma coisa extremamente clean, extremamente concisa, é muito poderoso. Quando eu digo aqui, principalmente usar essa figura, essas regras, esses símbolos, principalmente o cristão, é uma coisa que o Nergal, ele quis passar muito nesse álbum, que eu tava lendo um lance, ele falou o seguinte, o título do álbum significa ir contra a corrente. É o negativo dos valores, da moral e da ética que me oponho. Eu tenho lutado seriamente com as tendências destrutivas da cultura pop, cultura do cancelamento, mídia social, essas ferramentas que estão em volta disso, que ele sente que são armas muito perigosas na mão de pessoas que não são competentes para poder julgar os outros. Isso é algo que eu acho muito destrutivo e perturbador
extremamente limitantes do ponto de vista de um artista. E esse é o meu dedo no meio pra isso, palavras do Nergal. E aí tem gente que várias letras, em várias coisas, vários tipos de bagulho de falar de cultura de cancelamento, principalmente o metalheiro tradicional, clássico, muitos, não é generalizando mesmo, mas a gente sabe que existe essa figura. A gente está vendo por aí acontecendo lá fora, aqui no Brasil e tudo. Que, cara, é muito curioso como chegou num ponto que o Behemoth sempre teve uma mensagem, como ele diz, clara, coisa que ele sempre se opôs. Mas só que é muito curioso como o cara que parecia, o cara que era o fã da banda, o fã do metal, que parecia que era o outsider, o contra essas coisas que o Nergal prega também, o cara foi chegando no ponto de comunhão com as próprias coisas que o Nergal vai contra. Não dá pra você ser conservador, direitista com várias paradas, com bandas que pregam esse tipo de coisa. Cara, de falar como que é a fé cega das pessoas, como que é o cara que é extremamente cúmplice de dogmas em um sistema casto e religioso e coisas como isso está incrustado na nossa sociedade. E a gente está vendo isso muito, porque tem o cara que não é a favor da cultura de cancelamento para poder continuar sendo preconceituoso, para poder continuar sendo racista, continuar sendo homofóbico, para o cara continuar sendo fazendo o máximo de escrotidão que ele achar permissivo, tá ligado? Sim. Porque o mundo tá tem muito o inverso. Exatamente. Tem o cara que é a favor da cultura de cancelamento porque ele quer sacanear alguém e aí ele quer cancelar aquela pessoa, tá ligado? Ou tipo prejudicar de alguma forma. Né? Exatamente. Na pós-God Nirvana, o Nergal ele fala sobre a faixa que pra ele é como se fosse... E é uma música meio que uma intro do disco, né? Ela não é uma música, né? Mas ele fala assim, digamos daqui a 50 anos... um mundo onde ele esteja livre de Deus, livre da religião, onde não há mais aborto, onde não há mais cadeia. Se você não falar pra mim que você é um cara progressista, você tá maluco, pô. O que tá envolvido aí são direitos das mulheres, direito reprodutivo, tá envolvido a questão do encarceramento em massa, a questão de liberação das drogas, várias paradas que no final das contas, né? O cara conservador, ele não vai estar aliado. Não vai entender isso, né? O Nergal, ele é um cara muito culto. Uhum. Ele faz uma pesquisa muito bacana sobre as culturas pagãs, porque na concepção dele, o cristianismo, enquanto sistema, esquerda-direita, a galera vai estar aí querendo questionar a coisa do capitalismo e tal. Eu acho que o capitalismo, a princípio, não é a centralidade da discussão do Nergal. A discussão do Nergal ela é mais filosófica, metafísica, é sobre a igreja, sobre a religião, sobre uma religião que chega num determinado lugar e varre com toda uma cultura pagã, né, que é chamada pagã porque não é cristã. Porque antes de ser pagã era outra coisa, sei lá, celta, maia, mesopotâmia. E os caras, uma determinada religião chega nesses lugares e varre com essa galera. Então o Nergal vai tentar levantar a bola de recuperar essa, digamos, ancestralidade pagã, fazendo o contraponto com uma colonização que é cristã, sabe? Além disso, ele vai fazer uma coisa que já acontecia, na Idade Média, que eu acho muito maneiro, que é essa subversão da cultura cristã como forma de protesto. Sim. Então, olha só que louco. Ali na Idade Média, na Europa, você tem domínio da igreja, antes da ascensão da burguesia, do capitalismo, etc., você tem domínio da igreja. Por muito tempo dominou todas as dimensões das vidas das pessoas. A política estava dentro da igreja, a família dentro da igreja, o trabalho dentro da igreja, tudo era dentro da igreja. Depois isso acabou e tal. Mas nesse período, não é que não havia protestos, manifestações contra esse sistema. Havia, porque, enfim, a gente estuda muito pouco sobre isso. Sim. Mas algumas manifestações que são interessantes é você pegar alguns quadros que eram pintados nessa época e você vai ver pinturas de demônio transando no meio do mato, fazendo acho que até tem um pintor que eu acho que eu não lembro qual é o nome do pintor agora. Tem um pintor que realmente fazia isso. Se eu não me engano, é o Goya. Que tem um quadro famoso do Sabá das Bruxas, que são as mulheres dançando talvez. com bode e tal, umas paradas assim. O que esses caras estão fazendo? Eles estão pegando a arte, olhando para um sistema que eles consideram opressor e subvertendo. Então, tipo assim, qual é a ideia? A igreja, que é o sistema que está oprimindo, né, toda uma população, dominando, controlando a vida pessoal e tudo mais. Então, o que essa galera mais detesta? Eles têm medo do demônio, eles detestam a devassidão, né? Detestam a promiscuidade, não sei o quê. Então eu vou pintar um quadro mostrando essa parada que é para mostrar para eles, né? Para esse sistema, entregar para essa galera uma arte que mostra para eles assim,
nem todo mundo concorda com esse sistema que vocês estão tentando incutir no coração da gente. O Nergal tá fazendo isso séculos depois. E eu acho muito interessante como, nesse disco, eles conseguem levar esse conceito para mais pessoas. Pela sonoridade das músicas, que começam a dialogar com outros estilos musicais, uma coisa mais objetiva, digamos assim. Concordo. Não tão apegada a coisa extremamente técnica, sabe? Por mais que tenha muito, mas só que o jeito que eles fazem é de um jeito muito... Você se dá o luxo de acordes abertos e refrões e tal. Eu sinto que esse disco novo do Behemoth vai angariar novos fãs de uma galera que não chegou no black metal, mas que parou ali no thrash metal acelerado do Slayer. Eu acho que o Behemoth, com o som que ele tá fazendo agora, ele começa a sinalizar pra essa galera, que a galera ficou órfã de Slayer, querendo ou não, né? E eu fico com essa sensação pelo som, e também porque quando eu olhei pra essa capa, eu falei, caraca, mano, é o mesmo símbolozinho ali da capa do Slayer. Vou te falar uma parada, não só eu concordo com você, mas eu acho o seguinte, é a questão justamente de pegar o local que está vago em festival, em turnês e tudo, que era do Slayer, pô. Porque justamente o direcionamento que eles trazem nesse disco. Eu acho que até um dos motivos que ele fez um pouco dessa sonoridade, muitas coisas caem realmente para o thrash. Tem muito de death, tem muito de black, mas é um black quase punk do começo, né, da história do black, né? Vagabunda, né? Que era o bagulho mais que era... cru, né? É raivoso, mais é rápido, simples, é tipo... rápido. E tem uma coisa que parece que ele está fazendo propositalmente um som um pouco menos, digamos, contemplativo, né? Um som mais etéreo que normalmente eles têm feito ultimamente, para fazer esse som que ele é porrada de uma forma mais ágil. O jeito que vai sendo construído sonoramente o disco, a primeira faixa ela indica uma coisa e dali pra frente, da partir da segunda, que já até citou, que é uma música muito porrada, fala assim, ó, o disco é isso, na verdade, porque a primeira, a pós-God Nirvana, ela tem muito uma vibe do que é o Behemoth clássico, né? Aquela coisa meio atmosférica e tudo, e que vai, parece que tem uma coisa ancestral ali. Para mim parece muito Mad Max encontrando esse filme novo, O Homem do Norte aí. E ao longo do disco eles vão construindo essa coisa, só que sonoramente, de um jeito muito arrojado. E, inclusive, pegando uma parada que você falou, que eu acho foda, Mac, o como que eles são... Te dá gosto, às vezes, de você... Cara, porque às vezes eu sinto falta de ouvir num rock, num metal, qualquer coisa assim, um solo foda, um riff que é marcante, uma coisa mais elaborada ali, mas ao mesmo tempo que isso não seja pedante. Que era, durante muito tempo, que tanto metal quanto, seja o metal nos anos 80, seja o rock clássico dos anos 70, conseguiu fazer de uma forma acessível, de uma forma popular, comercial, dentro do propósito que poderia se fazer. A última faixa, que foi uma faixa que eu vi que o Nergal, ele tava falando, né, que a ideia dele com essa faixa, achei que nem foi tanto por esse lado, que ele pensava numa coisa meio Stairway to Heaven, ou Power Slave, Seasons in the Abyss, Master of Puppets, sabe? E eu acho que essa faixa é interessante, porque acho que ela junta muita coisa que tem no disco, boa parte dela, talvez até 1 minuto e 20, mas ela fica com elementos desse começo ao longo dela, que é um piano, né, um jeito de melancólico, ancestral, que o Nergal vai falando. Moleque, isso me pareceu muito Rammstein. Nesse último disco, uma música chamada Zeit, que vai muito por essa vibe. Depois desses 1 minuto e 20, ele entra numa quicação que parece, mano, Korn. Ele cria um new metal mais rebuscado, vendo? Cuidado com essas analogias aí. Não, mas é muito. Mas é muito. Se a pessoa parar e tiver um pouco de consciência e parar a pensar, ela vai ver que o elemento tá ali. Só que a forma que o Behemoth constrói, aí que é o tchan. Eu fiquei com a sensação, não de Korn, mas um diálogo com o que a galera do metal, digamos assim, moderno, tá fazendo hoje em dia. Que é uma parada muito maneira que as pessoas reclamam muito sobre como que o metal é uma parada conservadora no sentido da sonoridade, né, da estética sonora, e que tem uma galera aí fazendo várias paradas legais, tá ligado? Bring the Horizon, Death Heaven, Cold Orange, tem um monte de banda Cold Orange, tá ligado? Essa galera... Então tem uma sonoridade, o Spirit Box, tem uma sonoridade, um som de guitarra ali, o Behemoth não tá fugindo da sonoridade deles. Aparece ao longo do disco coisas que você fala assim, cara, deu uma modernizada, né, no som. É o que você falou, você sente acordes abertos, sem muito... que é aquela coisa do
tempo inteiro de guitarra. Eu acho que ele é um disco com as características da banda, mas muito variado. Esse disco, por mais que ele me pareça um passo adiante, né, um alargamento, o Behemoth alcançando mais gente, também é um passeio por tudo que o Behemoth fez desde né, de que estourou, desde que apareceu, né? Uhum. Cara, The Deathless Sun é uma das músicas mais legais que eu... Então, assim, eu queria comentar nela, que é Slayer, pra caralho, em vários momentos. A partir de 1:30, você consegue perceber aquela guitarra meio Kerry King, Jeff Hanneman, que tem pra caralho no disco, aquele... Mas aí você logo tem essa coisa do thrash death climático, sensação de epopeia do fim do mundo. E a faixa seguinte, que eu comentei já de letra lá atrás, a Oh My Herculean Exile, que me remete muito a Black Sabbath. É uma coisa de Doom, só que eu acho que ele é mais eloquente, ele é mais volumoso, é um som sinistro. A quinta faixa, a New Spartacus, né? Mano, é uma faixa que é muito, mas muito empolgante. Por quê? Muito Cara, foda essa faixa. Eu ia falar dela, mas se você falar pra mim que isso não parece Testament, você tá de brincadeira comigo, pô. Exatamente. Porque, mano. moleque, ele tem a parada do Testament que, moleque, você já me falou essa porra uma vez e eu fiquei com essa porra na cabeça a vida inteira. Que é o quanto que o Testament, o jeito de cantar, e me lembra muito me lembrou muito o Chuck Billy cantando aqui. Como que o som, por mais que ele seja trash, mas é um trash que ele é meio rock and roll e que parece que tem um swing. Ao mesmo tempo que você vai pra roda, mas você tá na roda querendo tá dançando, tá ligado? Dá uma dançadinha, é. Ela dá essa cadenciada, mas ela parece que ela é meio unstoppable, tá ligado? O groove, mal, é um bagulho trovejante. O bagulho porra, Uma é uma música das minhas muito favoritas. maneira, tá ligado? Uma das minhas favoritas do disco. É muito legal. Outra música que eu gosto muito é Off to War, que eu não tinha escutado ela, mas eu sei que ela já tá na pista há um tempo, né? Essa música foi, eu acho que o primeiro single, cara, se eu não me engano. O primeiro single. Cara, essa música pra mim, ela é crossover total, assim, porque ela é punk, ela é trash, ela tem um tamanho épico, ela tem os mesmos grooves que a gente citou, mas só que de forma diferente, porque o groove, quando ela aparece pra mim nessa música, ela faz uns efeitos que parece que é meio dissonante, parece que tá indo e voltando, uns bagulho muito estranho, e quase ela fica psicodélica, e me lembra muito nesse momento, sei lá, um Gojira, tá ligado? Que você falou o bagulho metal moderno, pô, então. Quero só pincelar mais outras músicas aqui. Desirritance, acho que é isso, nome difícil pra caralho, que é Deserdação, olha o nome da música. Tem um momento no final da música que ele desemboca de um solo que ele parece um uivo, uma sirene. Eu não sei se lembra dessa parte, que ele fica uns 20 segundos. Parece a porra da sirene de Silent Hill, assim, um bagulho... pode crer. Cara, que doideira esse bagulho. E é um bagulho que falou assim, cara, eu não lembro de uma porra da banda fazendo isso. Esse é o tipo de coisa que faz com que as coisas fiquem... Eu quero voltar nesse disco, eu quero ouvir essa porra de novo. E aí, inclusive, a Once Upon a Pale Horse. Essa música eu fiquei de cara com ela, porque eu falei assim, cara, eu não esperava essa música. Cara, e logo depois disso, muito rapidamente, pra um riff, rock and roll, num nível assim... roots. Cara, é como se fosse um AC/DC pesadaço, só que, não que seja exatamente AC/DC, mas talvez seja uma coisa que lembre aquele rock and roll dos anos 70, né? Mas com uma coisa, um toque meio viking. É assim, a sequência de acorde, né, cara? Que te joga pra aquele... é aquela coisa que você falou lá no começo, é a simplicidade, cara. Ao mesmo tempo que de vez em quando você vai ver eles fazendo um riff muito foda, um solo muito foda, a bateria, tipo, pedal duplo, os bagulhos. Eles fazem várias coisas que são muito técnicas no disco, mas ao mesmo tempo eles têm aquelas coisas aqui que eles sabem que eles fazerem o mínimo, mas fizer bem pensado, elaborado, aquilo vai ficar gravado a ferro e fogo na cabeça do ouvinte. É aquilo que o ouvinte vai pro show, vai ficar cantando. Pra gente fechar rapidinho, sem muita justificativa, porque a gente já falou ao longo do vídeo pra caralho quanto que a gente gostou. 1 a 5, quanto que você dá pra esse álbum aí? Cara, esse disco pra mim é nota 5. Olha, eu vou falar pra você, 5 é excelência. 5 é a qualidade muito acima da média. 5 é um disco diferenciado. Eu não tenho como falar. Pra mim, por mais que eu ame muito o anterior, gosto muito de verdade mesmo, mas pra mim ele é um disco do Behemoth no nível do que eu gostei do Satanist, por exemplo. Assim. E de outra vibe de Behemoth. Descasso. Vai estar entre os meus melhores anos, com certeza. Sem dúvida. Marcos, é isso, outro programinha. Caraca, que programa! Ficou sensacional, completaço, como muito tempo que a gente não fazia um programa assim, já fez alguns reviews lá atrás dessa forma, e vamos ver se a gente consegue nessa vibe fazer outros reviews assim, tá? Se a galera gostou, se vocês gostaram desse tipo de programa, comenta, compartilha aqui, vamos trocar uma ideia aqui, como sempre. Curte, bota a sinetinha pra saber quando ter vídeo, indica pra família, amigo, todo mundo que você gosta, segue a gente, redes sociais, já tá tudo aqui embaixo. E é isso, esse foi outro programinha. Aquele beijo! Aquele abraço e aquele o que, Marcos? Aquele tchau!
Oh, valeu.